começando na Rádio NN. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Em ponto em Arapiraca, anota aí. Boa tarde. Boa tarde. É dia 25 de junho de 2025, quarta-feira. Quarta-feira. Dá um nó na cabeça da gente, né? Quando tem um feriado assim pra quebrar a semana, como foi o feriado de ontem. Você curtiu o São João aí, aproveitou com as comidas típicas, com as quadrilhas, com a música, com o forró, com tudo que tem direito aqui. Muito bem. Eu hoje, antes da gente falar aqui, vou falar do tempo e temperatura aqui. 26 graus agora em Arapiraca, a possibilidade de chuva em 40%, umidade relativa do ar em 79% e ventos a 16 km por hora. Então, tá aquela chuvinha fraca, aquele clima gostoso, ameno, né? E hoje eu recebo aqui a professora, psicopedagoga e pedagoga e também professora de música, Amanda Sorá, e a coordenadora Luciana Pereira da Escola Alternativa, que estão aqui para falar com a gente sobre a importância da música na educação infantil, né? E eu já estava falando aqui para Amanda que hoje também é um dia icônico para a música, para quem é amante da boa música. Hoje é aniversário de morte do astro pop Michael Jackson, que nasceu no dia 29 de agosto de 1958, né? Em Gary, Indiana, nos Estados Unidos. Começou a cantar com 5 anos de idade. Aos 6 já era vocalista principal do grupo The Jackson 5, formado por ele e por seus irmãos. O grupo rapidamente ganhou notoriedade assinando contrato com a Motown Records em 68 e estourou mundialmente com os hits I Wanna Be Back, ABC e I'll Be There. A carreira solo de Michael começou oficialmente em 71, mas foi em 82 que ele explodiu mundialmente com o álbum Thriller, o mais vendido da história da música, com mais de 70 milhões de cópias. Eu tive uma, né? Os números desse garoto: mais de 1 bilhão de discos vendidos em toda a carreira, 13 prêmios Grammy, além de 39 indicações, 26 American Music Awards, recordista. Eu acho que ninguém nunca vai bater isso aqui, não. 40 Billboard Awards, entre dezenas de outras premiações. Detém o recorde, detém ainda, do artista premiado da história do entretenimento. Mais premiado, com mais de 800 prêmios. Foi introduzido 2 vezes no Rock and Roll of Fame, que é o Hall da Fama, como integrante do Jackson 5 e como artista solo. Criador único do passo Moonwalk, imortalizado em 83, na apresentação de Billie Jean. Quem é que não dançou ou tentou pelo menos fazer aquele passo? Michael revolucionou os videoclipes com produções cinematográficas como o Thriller, que demorou 6 meses para ser ensaiado e ficar pronto, né? E alguns outros como Bad, Black and White, Remember the Time. Seu único estilo solo, voz inconfundível, carisma e coreografias marcantes o elevaram ao status de rei do pop. Apesar da sua vida pessoal ser marcada por polêmicas, processos e excentricidades, seu talento foi indiscutível e seu legado musical permanece vivo. Michael também foi um filântropo ativo, doando milhões para instituições e causas sociais. Faleceu em junho de 2009, aos 50 anos de idade, deixando um vazio na música, mas também uma obra eterna. Boa tarde, Amanda. Boa tarde, Luciana. Depois dessa apresentação aqui, para relembrar essa coisa incrível que se chama Michael Jackson, ninguém nunca vai chegar a esses números, eu acredito, né? A gente vai falar aqui exatamente da importância da música na educação infantil. Um cara que começou a cantar com 5 anos de idade, né? Apesar dos problemas com o seu pai, principalmente, Joseph Jackson, que usava de maneira inadequada, vamos dizer assim, era super exigente ao ponto de trabalhar a excelência como perseguição. Isso. Né? Isso traumatizou muito o artista. E depois você lê a biografia dele. Não tenho tempo para falar da biografia de Michael Jackson aqui, mas vamos falar assim, como a importância, como a música mudou
a vida de Michael, que nesse sentido de música é um exemplo, né? Pode mudar a vida de muitas crianças também, inclusive com transtorno do espectro autista, com outros problemas como o Down e como outros também, TDAH, enfim, né, Luciana? Boa tarde também. É uma ferramenta muito grande que a gente tem, né, na escola para educar, para ensinar, para desenvolver as habilidades das crianças, principalmente na educação infantil, né? A música em si é um presente, né, na vida de qualquer ser humano, porque a gente sempre tem aquela música que marca, né? Que marca os momentos. Qual foi do Michael Jackson que marcou você e o Alberto Careca que está aqui? Diga para mim, como diz a Cíntia Chagas. Confessa. Diga para mim. Diga para mim. Billie Jean. Billie Jean. Mas ele não fez aquele passinho não, né? Não. Você não conseguiu não, foi? Ele não conseguiu não fazer. Tá certo. Se perguntar, são tantas músicas. É. Eu cresci, assim, ouvindo Michael Jackson. Minha irmã, inclusive, já tá comentando aí que ela é super fã. Isso, a Jane. A Aline. Ela tá comentando. Aline Lima, boa tarde. Michael Jackson, King of Pop. Né? Ele colocou daqui hashtag o melhor do mundo também. E ficou de luto, viu? Ela ficou realmente de luto. Mas assim, cresci ouvindo, né? Tendo referência, porque na verdade a minha família, ela já tem essa veia artística muito grande, porque meu pai era sanfoneiro, a minha irmã foi cantora, já cantou no Sul da Terra, já cantou em musicais aqui em Arapiraca. E enquanto criança, eu sempre fui ouvindo ali, baseado no que ela já ouvia, e fui tendo essa referência de música, que eram as músicas de Michael Jackson, e tem inúmeras músicas. Human Nature, Keep the Faith, deixa eu ver, são tantas. Agora eu fui fugindo um pouco, mas todas as músicas dele, assim, trazem, sempre que eu ouço hoje, traz uma memória afetiva muito grande. Porque me leva à infância, onde eu pude conhecer músicas de verdade, né? Que a gente vê que hoje em dia, claro, são muitas músicas, né? Tem uma gama musical muito grande, mas referência e na qualidade que existia antes, poucos tiveram a oportunidade de conhecer, assim, de ver mais sobre ele, né? Então eu tive essa oportunidade, mesmo com a idade que eu tenho, e foi incrível poder conhecer tantas músicas e vivenciar um pouco da música dele na infância. Então muitas músicas são realmente referência para mim. Eu lembro de eu associo muito a minha memória musical, um negócio que até me surpreende. Eu lembro que eu era representante, eu estava indo para Maceió, e sempre que eu chegava ali perto da Barra de São Miguel, eu sintonizava numa rádio chamada Antena 1, que tinha em Maceió há muito tempo atrás, né? Essa rádio, ela tinha 1 minuto de intervalo comercial, o resto era só música boa, assim, música dos anos 70, 60, 80. E eu não sabia. E de repente começa a tocar uma música que é uma música que eu não sabia que a voz era dele. Quando o cara falou, olha, você ouviu essa música aqui com o Michael Jackson? Eu falei, cara, eu jurava que essa voz não era dele. Que é One Day in Your Life, que é uma música linda. Lindíssima. Né? Lindíssima, uma das mais belas, eu acho que ele compôs, e a tradução é linda dessa música. E são várias traduções, assim, Human Nature eu acho perfeita, Man in the Mirror, que é Mirror, né, na verdade, que são, quando eu ouvia, e eu ficava muito curiosa para entender o que é que ele estava falando, e que eu ia lá olhar cada mensagem espetacular que me chamava a atenção, apesar de tão pequena. Então tem muitas músicas, tem Smile também, não sei se você conhece. Sim. Mas são várias traduções assim incríveis, e ele tinha realmente essa habilidade de fazer música que tocava mesmo na alma. Além do show incrível, né, que ele fazia. Que era uma coisa que ele tirava do papel, que tinha na cabeça dele. E que ainda hoje, quando a gente olha, é pura tecnologia. Para aquela época, às vezes assim, não, isso aqui era impossível de ser feito hoje. Né? Já dava trabalho para fazer hoje. Imagina naquela época. Exatamente. Todos aqueles efeitos que ele, né, fazia muito bem. Então, como foi a importância, né, para o Michael, e qual é a importância que a música tem na minha vida, por exemplo? Tem importância fundamental. Perdi minha mãe com 7 anos. Fui morar na casa da minha tia, irmã da minha mãe. Eu cheguei lá, o mais novo tinha 18 anos. E tinha um violão lá. E claro, a mão e os dedos de uma criança de 7 anos não dava, Albertinho, para fazer as posições. Eu ficava vendo meus primos tocar, e eu ficava com a maior vontade de tocar e não sabia. Hoje eu sei tocar violão um pouco, né? Mas aí um dia a gente marca aí para, né,
Sim. cantar. Eu não trouxe pra não passar vergonha, porque eu sei que ela canta direito. Canta. Né? Aí eu digo, eu não vou pagar esse mico não, viu, Aline? Eita, E aí a música entrou na minha vida de uma maneira, né? As primeiras músicas que eu aprendi, que eu tentei aprender, a primeira que eu aprendi foi Pavão Misterioso, só tinha 2 notas. Pavão misterioso, pássaro formoso. Tema da novela Saramandaia. Meu Deus do céu. O povo vai fazer uma volta aqui no tempo. Quem é o cantor? Pois é. E Eu depois... E eu me apaixonei, então, da década de 80, final de 70 para 80, com bandolins de Oswaldo Montenegro. Que eu não conseguia tocar devido à sua dificuldade. Tem uma muito bonita do Oswaldo também, que eu gosto muito, que é a lista. Sim. Faça uma lista de grandes amigos, de quem você já via alguns anos atrás, né? Quantos você ainda vê hoje em dia, quantos você já não encontra mais. E Bandolins é a música que fala de uma relação, fui descobrir isso alguns anos atrás, de um cara que ele e a namorada faziam parte de uma companhia de balé, ele e a namorada, e não é à toa que ele escreveu, né? Como fosse um par que nessa valsa triste se desenvolvesse ao som dos bandolins. E como não, e por que não dizer que o mundo respirava mais se ela cantava assim? Seu colo, como se não fosse o tempo que já fosse próprio se dançar assim. Ela teimou e enfrentou o mundo se rodopiando ao som dos bandolins. E depois ele fala, como fosse um lar, seu corpo e a valsa triste iluminavam e a noite caminhava assim. E como um par, o vento e a madrugada iluminavam a fada no meu botequim, valsando como valsa uma criança que entra na roda à noite e dá no fim. Ela valsou ao som da madrugada, se julgando amada ao som dos bandolins. E eles se separam porque ela foi dançar numa companhia francesa de balé e ele ficou. Então, daí a genialidade do poeta Oswaldo Montenegro de colocar isso numa música, como eles também fizeram outras lindíssimas. Como é que a música pode marcar uma criança como marcou, uma criança tão traumatizada como eu, né, que perdeu uma mãe de forma abrupta, né, e a música entrou na minha vida de uma maneira que se eu pudesse, eu vivia disso. Olha, eu acho que é um conjunto, assim, né? Porque a melodia, né? Muitas pessoas são muito mais envolvidas pela melodia a partir do momento que elas estão ali entrando em contato com aquele som, com aquilo que a música, né, faz envolver ali a criança, ela vai criando laço a partir daquilo que ela vai ouvindo. Mas pra gente, acho que antigamente era muito mais a partir também, não só da melodia, mas das letras que inspiravam, das vivências que as crianças poderiam ter através das brincadeiras musicais, porque a gente fala hoje, né, que a música é importante na infância, e uma coisa que a gente tem que lembrar é que é preciso que a gente resgate isso para que a criança tenha a possibilidade de viver isso nas brincadeiras, não só em casa. E até porque hoje está mais difícil de você ouvir boa música. Não que não tenha, mas a gente sabe que existem muitos tipos de música. Mas eu acho que antigamente o que fazia marcar era esse conjunto, né? A melodia, uma letra bacana, uma brincadeira. Você cresce na lembrança de que você brincava com bons amigos. Que se for uma família, por exemplo, como a minha, que a gente tem muito a ver artística, a gente vai ter a lembrança do pai tocando sanfona, do amigo batucando, daquela brincadeira gostosa que as crianças faziam para passar o tempo. Então, em tudo. Numa amarelinha, você tá ali brincando, mas tem músicas que falam da amarelinha, brincar de roda. Então, tudo isso, você criança, tudo que você vivencia com a música faz com que seja marcante. Então, eu acho que é um conjunto de fatores. Perfeito. Luciana, ela falando aqui, e quando eu toda vez que eu penso em escola, quando eu penso ali na alternativa, né, me vem à cabeça uma parte final da minha infância, começo da adolescência, quando o Toquinho escreveu Aquarela. É uma música que marcou e marca a vida de quem passou, né? Inclusive a Faber-Castell, na época, eu me lembro, Albertinho, tinha um comercial, infelizmente a gente não pode rodar, né, Marco Aurélio, por causa dos direitos autorais. Direitos autorais. Né, que o YouTube coloca. Mas a Faber aproveitou muito bem, numa folha qualquer, o desenho um sol amarelo. Então aparece uma mão desenhando o sol. E fez um comercial de quase 1 minuto. Naquele tempo era baratinho, hoje é bem mais caro. E essa música não saiu da cabeça de ninguém daquela década. Exato.
Tem várias músicas de Toquinho que a gente utiliza na Sim, escola, o caderno, né? por O exemplo. caderno, a casa. O caderno é uma coisa que é muita poesia. É uma coisa muito profunda. Sou eu que vou seguir você do primeiro rabisco até o beabá, né? Eu fico intrigado com a genialidade. Nunca consegui compor nada, Amanda. Nunca compus nada. E eu digo, gente, que genialidade é essa, né? Quando ele diz assim: sou eu que vou ser seu amigo, vou lhe dar abrigo se você quiser. Quando surgirem seus primeiros raios de mulher. Ele está falando como se fosse falando para a filha. A vida se abrirá num feroz carrossel e você vai deixar meu papel. O que está escrito a mim comigo ficará guardado se lhe dá prazer. A vida segue sempre em frente. O que se há de fazer? Só peço a você um favor, se puder. Não me esqueça num canto qualquer. Dá vontade de chamar um palavrão brincando aqui para dizer, sabe? Mas não posso, porque a audiência não deixa. Mas, gente, né? É um poema lindo e, assim, a música, a importância da música na educação infantil, enfim, a música realmente não só na educação infantil, né? No fundamental, ensino médio, ela é uma ferramenta muito grande para, assim, a gente usar para desenvolver habilidades nos alunos, né? Porque quando a gente pega uma música dessa como o caderno, a casa, né? E a gente vai interpretar ali com a criança, né? A criança faz essa interpretação da educação infantil através dos desenhos, né? Uhum. A releitura dessa música, né? A gente pode trabalhar também com os maiores paródias referentes a essa música. Então, a gente trabalha muitas habilidades ali com a criança, trabalha a coordenação motora, a gente trabalha a questão da atenção, a questão da memória, né? A questão que a Amanda pode falar melhor, porque ela é música, né? Ela é formada em música. A questão do som mesmo, né? Quando a criança vai pegar em algum instrumento, né? Ela vai ler aquela partitura, né? Eu lembro na época em que a música era uma disciplina que foi cobrada durante mais ou menos, acho que uns 5 anos, no Fundamental 1, né? E assim, a gente de um dia para a noite tinha que colocar música, implementar música, só que a gente tinha poucos professores de música aqui na cidade, né? Então eu tinha que implementar do 2º ano ao 5º. E graças a Deus as portas foram se abrindo. Na época a Amanda ainda acho que cursava música, né? E quem foi o nosso professor de música? O nosso querido Marcos Sena. Eu quero mandar um abraço, competente maestro, arranjador, a gente aprendeu muito com ele, porque assim, é impressionante como ele trabalhava com aquelas crianças, o respeito que eles tinham. Marcos Sena tem uma disciplina que realmente traz para a criança uma visão diferente, né? Porque a música, apesar da gente usar muito como ludicidade para fazer com que ela cresça ali diante de tudo que é passado na música, ela vai desenvolvendo memória, ritmo, tudo mais. Mas, além disso, ele trazia essa questão da responsabilidade com esse conteúdo, onde as crianças podiam, de fato, fazer atividades, compreender um pouco mais, como disciplina mesmo, para ter uma noção maior. Eu acredito que muitas crianças que passaram, né, por esta aula dele, puderam vivenciar a música de uma maneira muito intensa, porque ele tem isso. Como eu falo, né, eu gosto de dizer que ele é meu mestre, porque quando eu comecei a estudar música, muito depois de já ter essa parte artística em casa, de ter cantado na igreja, eu fui estudar música com ele e venci algumas barreiras, porque eu tinha muito receio, às vezes eu ia cantar na igreja e ficava nervosa, então eu fui pra lá e comecei a fazer parte do coral. E eu vivi tantas coisas legais, são tantas memórias que eu tenho hoje, muito graças a ele. Mas assim, pegando o gancho do que a Lu falou, ele foi um professor da escola, mas ele também beneficiou e trouxe a música para várias outras pessoas serem professores. Porque uma das coisas que a gente precisa falar hoje é como que ele foi generoso em trazer a música como disciplina aqui, né? Da maneira que ele vem trazendo, como ele vem representando a música, mas também permitindo com que vários outros professores sejam bons nisso. Então ele incentiva, quando ele não pode, ele indica, ele traz pra gente, pra todos nós que convivemos com ele, essa possibilidade de levar a música para mais lugares. E hoje ele tem projetos que ele leva pelas prefeituras, né, para que os professores
trabalhe. Eu já fiz formação, inclusive, para alguns professores, né, falando sobre a BNCC, porque é importante que, além de trabalhar a música, seja trabalhado, claro, dentro da BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, e ela que vai movendo ali os caminhos para que a gente, de fato, trabalhe dentro do esperado. Mas, além do trabalho que ele realiza, né, fora, eu vejo como um grande apoiador, um grande incentivador, assim, de muitos músicos, não só na parte de professor, mas como em geral, né, o coral dele, com tantos projetos maravilhosos, e isso é muito significante. Então, ele realmente é uma referência hoje aqui em Arapiraca. Verdade. Inclusive, nos anos que eu fui mestre de cerimônias do MEC Dia Feliz, aqui no shopping por 3 anos, inclusive a gente conseguiu... Ele levava o coral. A gente levava o coral para lá, ele era sempre nosso convidado, e as crianças, né, o coral Sons e Dons ainda São tem da periferia. Nome, né? Tem. E aí me lembrou de uma coisa que o Michael Jackson fez em 95, né, quando gravou a música They Don't Care About Us, que fez com o pessoal do Lodum, gravou aquele clipe lá na Bahia, gravação de 95, né? Inclusão. A gente vive num país tão rico, né, gente? Nosso país é riquíssimo. De tudo que você puder imaginar, inclusive de riqueza financeira mesmo, né? Mas é um povo que... Eu recebi um dia desse um pedido de ajuda de uma pessoa, inclusive daqui, do meu convívio. De uma criança que levou uma queimadura. Inclusive eu fiquei de ajudar e vou ajudar. Não vou mostrar isso aqui. Mas uma criança que, por conta dos pais não terem um fogão a gás, né, a criança levou uma queimadura importante. E é uma criança de colo, né? E quando essa pessoa me mandou isso, talvez ela nem saiba entre aspas, o mal que ela me fez. Mal que eu tô falando assim, no sentido de que eu, quando recebi aquele negócio, é como se eu tivesse... É como se eu entrasse num ringue com o Mike Tyson e só levasse entendeu? Uhum. Eu caí assim, eu peguei da minha sala e botei a mão na cabeça. Eu disse, meu Deus, que país é esse? Que tem gente ainda que cozinha na lenha. Tem. Né? E a criancinha foi lá, pegou. Eu fiquei arrasado com isso, eu fico arrasado com isso. Porque eu não tive essa experiência. Eu vim de uma família paupérrima, mas a gente tinha um fogão em casa, né? Se eu ficasse doente para tomar banho quente de Albertinho, eu tinha que esquentar água nesse fogão, não tinha chuveiro elétrico. A televisão era PB, ali perto da Escala Lanches, né? E aí, Amanda, a música ela pode transformar a vida das crianças. Exatamente. Às vezes a criança mora num lar abusivo, mora num lar com problemas, com pais com problemas, e ela encontra na música o que o Michael Jackson encontrou. Exatamente. É como se eles... É o refúgio, né? Exatamente. Assim, Luciana, eu vejo como o próprio Michael Jackson, né? Ele se refugiava ali, como se dissesse assim, eu vou esquecer as dores que meu pai me trazia. E naquilo ele era excelente, né? Assim como várias crianças são. Eu lembro que, ainda falando do Marco Senna também, teve uma época que eu trabalhei numa escola em tempo integral aqui em Arapiraca, dando aula de música, que foi inclusive uma indicação dele, e lá os alunos eram outros alunos, outra realidade. A gente sabe que cada família tem a sua realidade, mas ali naquela escola tinha crianças que muitas vezes não tinham uma sandália para ir para a escola, às vezes iam para a escola porque queriam comer. E eu acho que a gente tem que ter esse olhar de, além daquilo que eu vou levar para trabalhar, né, a música em si, eu tenho que ter o olhar acolhedor, porque essas crianças elas vão precisar disso. E a gente vai levar para que, de forma lúdica, as crianças consigam vivenciar ali momentos de alegria que às vezes elas não têm em casa. Então a música... E outra coisa também que é importante, a música ela é uma linguagem que, para mim, ela é universal, porque ela pode atingir vários setores, né, vários lugares, vários estilos de vida. Então tem a criança mais simples que às vezes não tem muita condição, mas através da música ali, do que ela tá brincando, ela vai se encantando com aquilo. E tem crianças também que vivem às vezes até uma condição muito melhor, mas às vezes ela tá tão isolada ali, tá num videogame, tá numa outra rotina, e com a música ela desperta
para o mundo e para tantas coisas boas que ela pode aprender, né? De socializar, de memorização, de conhecer mais intensamente as mensagens. E falando também das mensagens, só mais uma coisinha também que eu lembrei. Recentemente eu fui para um show de Jorge Vecilo e eu cheguei comentando aqui que eu fiquei emocionadíssima no show. Chorei muito, porque o cara é um artista incrível, mas acima de tudo também um poeta. As letras incríveis, assim, uma das músicas diz assim: ao te refletir, o espelho em si vira quadro, vira arte. Salvador Dalí não ousou imaginar. Imagine a mulher, né, ouvir uma letra dessa. Então, assim, você vai num show desse, não importa o tipo de pessoa que estava ali, mas todo mundo se emocionou. Mona Lisa. Perfeição também. Paralisa o meu olhar, né? Muito linda essa música. Eu tava indo pro cinema ontem. A Luciana tá impressionada aqui com o negócio. Né, Luciana? Eu tava indo pro cinema ontem com os meus filhos. E ele colocou uma música lá pra gente ouvir e tal. E eu falei aí, digo, você não conhece uma... Quando você for casar, coloca essa música ou pra você entrar ou pra sua noiva entrar. Né? Que é também outro artista incrível, poeta riquíssimo, que é Ivan Lins. Né? E eu falei para ele, coloca aí Vieste, né? Que ele diz: vieste na hora exata com ares de festa e luas de prata, vieste com encantos, viestes com beijos silvestres colhidos para mim, vieste com olhos fechados num dia marcado, sagrado para mim, vieste com a cara e a coragem, com malas viagens pra dentro de mim, meu amor. Gente, eu vou dizer ainda bem que eu sou homem, viu, Alberto? Porque qualquer mulher cai numa dessa, meu filho. É só cantar, né? Só cantar que... Entende? E não terminou, vieste a hora e a tempo, né? Então, você ouve aí, depois você procura aí, ouve aí Vieste, de Ivan Lins. Tema de novela, inclusive, da década de 90. Agora, como é engraçado, a gente tá falando sobre a importância da música na educação infantil, mas você vê como tantos outros momentos a música tá presente. Sempre, né? A gente, assim, a música alegra, a música, às vezes, tem momentos que a gente vai refletir sobre a letra de uma música e, às vezes, toca tão fundo que a gente se emociona, né? A música, realmente, ela é algo muito transformador, é terapia, né? Porque a música é terapêutica, né? E não só para as crianças, assim, em fase da educação infantil, como também para os idosos, né? Hoje, a gente tem aqui em Arapiraca musicoterapia para idosos, né? Tem um que foi professor nosso, que ele atende, né, esse público de idosos. E uma vez eu vi a minha mãe fazendo uma aula dessa, né? O quanto reflete, o quanto trabalha a memória, né? Porque ele começou uma aula com ela, as músicas que ela ouvia na fase que ela era criança. Depois, na fase que ela era jovem, né? E chegou até a atualidade, para você ver como a música trabalha essa questão da memória, né? A socialização, né? A brincadeira, que eu me lembro das brincadeiras que a gente fazia através da música, né? As brincadeiras de roda, aquela do copo que jogavam caxangá. Sim, escravos de Jó. Escravos de Jó. Que é usado até hoje, né, para as aulas. Para as aulas, né? Porque ali trabalha o ritmo, trabalha a coordenação motora, atenção, né? Para você ver a importância da música na escola. Né? É uma coisa que, sim, que é diário que a gente trabalha a música na escola, né? Através não só na hora da entrada das crianças, na hora da contação de história, mas também no próprio material didático. A gente trabalha muito a música, porque vem para a gente trabalhar, né? Porque ela, através dela, o aluno vai conseguir desenvolver várias habilidades ali contidas na BNCC. Verdade. Em 85, por exemplo, né, o mundo foi marcado por USA Africa, né? Música composta por Michael Jackson, gravada em uma noite, para quem não sabe, conseguiram reunir, ou era aquele dia, não sei se você sabe a história. Sim. Né? Ou era aquele dia para reunir todo aquele povo, Luciana. Todos aqueles grandes astros ali, que talvez não se encontraram mais nunca na vida, se reuniram naquela madrugada para deixar aquela música pronta, que faturou também, arrecadou muito para a África, né?
que é o We Are The World, que é uma música composta por Michael Jackson e o seu produtor, se eu não me engano, que era a música, aliás, a música de Lionel Richie e Michael Jackson. Foi produzido lá por um cara bem famoso, que eu esqueci o nome dele aí. Pra você ver como é que a música marca. A música marca uma história. O pai do Fábio Júnior era um taxista e ele foi assassinado. Não sei se vocês sabiam dessa história, né? E um dos momentos mais marcantes da música do Fábio Júnior, quando ele vai cantar Pai, ele às vezes ele trava, porque aquilo traz uma memória, né? Quando ele diz: pai, senta aqui que o jantar está na mesa, ele não está dizendo, ele já foi, ele está desejando que, né? Eu estou pedindo para você renascer. Uma parte da música diz assim, né? É bem profunda a letra dessa música. Não dá para cantar. Quem tem problema com isso aí não vai conseguir nem ouvir, quanto mais cantar. A música, ela marca os momentos assim de forma tão despretensiosa, mas que fica tão gravado na gente, que eu lembro, eu perdi meu pai, vai fazer 2 anos agora, e eu lembro que na noite que ele faleceu, eu tava assimilando tudo que tinha acontecido, e aí eu entrei, ele tinha um quarto lá atrás, assim, a sanfona, tinha umas coisas e outras. E aí, quando eu entrei, o meu sobrinho estava sentado na cama, ouvindo uma música que estava tocando no radinho dele. E eu juro a você, essa música, assim, pra mim, onde quer que eu esteja, que ela tocar, eu sempre vou lembrar. Porque virou uma marca daquele momento. Que diz assim: diz onde foi que eu errei, aonde vacilei. Fiquei de fora. Se foi tudo uma ilusão, me dá meu coração que eu vou embora. É uma música de Flávio José. E tem o estilo já de sanfona que meu pai tocava e tudo mais, então ficou muito gravado. Mas outra coisa que ficou e que eu trago aqui hoje, até com muito orgulho, por exemplo, a sanfona, ela não ficou perdida. Meu sobrinho aprendeu a tocar, foi aprendendo ali pelo YouTube, e hoje ele toca a sanfona, e a gente sempre que vê tem aquela lembrança do meu pai. Mas por que eu trago a história também do meu sobrinho? A gente pode observar que, apesar da escola trabalhar apenas ali, apenas não, né? Trabalhar também com a parte da socialização, com todos os benefícios que a BNCC traz, ela também incentiva que a criança crie o gosto pela música, que ela queira estudar a música à parte. Afinal, o trabalho da música na escola, ele vem de maneira pedagógica. Mas isso não faz com que a gente deixe de incentivar que a criança vivencie isso por fora. Que ela tenha uma aula de um instrumento, que isso vai aperfeiçoar cada vez mais ela e tirar um pouco das telas, que hoje em dia, né, assim, não é saudável. E a escola, ela vem com esse papel de fazer um trabalho muito bem executado. O SAIS é um sistema muito completo, eu sempre defendo muito isso. Sempre que a gente está, né, conversando sobre o sistema, a gente fica feliz em saber que a escola escolheu um sistema que atende a todas as necessidades dos adolescentes, das crianças e dos pequenininhos, né, que é de 2 anos acima. Então, todas as vivências do livro, geralmente você pega o livro ali, você vai fazer uma vivência, volta e meia tem uma música pra gente trabalhar. Isso faz com que a gente também vá trabalhando a criança para quando tiver apresentações, para que ela consiga ir se apresentar. Porque é difícil que, se você não incentiva a criança, se você não está ali trazendo ela para esse mundo, em algum momento ela vai travar. Então, a escola, a gente tem como meta fazer esse trabalho para desenvolver cada vez mais. E no dia a dia a gente vê muito isso, né, Lu? Todas as turmas trabalham com a música diariamente e é incrível, assim, muito satisfatório. E a minha esposa sempre pergunta: como é que você tem essa memória? Porque eu digo a música e o ano dela, né? Essa, eu não sei, o ano dela é anterior a 87. Em 87, Luciana, eu perdi 3 primos num acidente de carro. Eles eram casados, né? Perdi meu primo, minha prima e a filha dele, de 9 anos, num acidente de carro. E eles morreram carbonizados. E no outro dia, eu tinha emprestado meu violão para ele, que ele ia para esse aniversário. Eu tocava numa banda evangélica, a gente ia fazer um show, uma apresentação, um show não, que banda evangélica não faz show, é apresentação lá na reitoria, na Praça da Faculdade, na antiga Praça da Faculdade, na reitoria. E prestei meu violão para ele e fiquei de pegar no final de semana posterior. E chamei ele para essa apresentação, né? Vamos lá. E ele falou: eu vou para o aniversário, se eu não for para o aniversário eu vou. Mas eles não foram. E aí eles faleceram num acidente.
No outro dia, nós fomos no Detran, onde ficava o depósito dos carros acidentados. O carro estava lá, era um Fusquinha. E nós fomos procurar alguma coisa, né? Então, pouca gente sabe disso, mas essa música é muito icônica, né? E eu nunca esqueci a letra dessa música. Nós encontramos a carteira dele, nós encontramos as alianças, né? E dentro da carteira dele estava um pouco queimada, mas ainda dava para abrir e para ler. E tinha a música Trocando em Miúdos, de Chico Buarque. Eu não sei se vocês conhecem a letra, mas a música parece um retrato. Meu irmão, quando pegou, que abriu, a gente chorou ali, abraçado, porque ele diz assim: eu vou lhe deixar a medida do bom fim, não lhe valeu, mas fico com o disco do Pixinguinha, assim, o resto é seu. Trocando em miúdos pode guardar as sombras de tudo que chamam lar, as sobras de tudo que fomos nós, as marcas de amor nos nossos lençóis, as nossas melhores lembranças. Aquela esperança de tudo se acabar, pode esquecer. Aquela aliança você pode queimar ou derreter. Mas devo dizer que não vou lhe dar o menor prazer de me ver chorar. Nem vou lhe cobrar pelo meu estado, meu corpo tão dilacerado. Aliás, aceite a ajuda para o seu futuro amor, para o aluguel. Devolvo o Neruda que você me tomou e nunca leu. Mas devo dizer que não vou lhe dar o enorme prazer de me ver chorar. Nem vou lhe cobrar pelo seu estado, meu peito tão dilacerado. Né? Então você vê que é uma música que não tem nada a ver com o contexto. Se você ouvir essa música fala de uma separação. Ele está dizendo que aquela aliança você pode queimar ou derreter. Ele está se separando dela e diz que eu quero que a aliança, né? O Neruda é o Pablo Neruda, é um livro que ele está pedindo a ela: devolva o Neruda que você me tomou emprestado e nunca leu. São músicas de Chico Buarque que talvez as pessoas nunca vão entender, Amanda. Não, e assim, eu lembro na minha fase de ensino médio, a gente trabalhava muito com música, né? As letras, pra gente compreender, né? Pra gente interpretar aquelas letras. Aí tinha muito Chico Buarque, tinha Caetano, né? Que são grandes poetas. Tinha Maria Bethânia, né? Então, eu dou graças a Deus, porque assim, eu fui privilegiada, né? Assim, essa nossa geração foi privilegiada por ter escutado, por ter aprendido com a boa música, né? Músicas que têm letras pra gente refletir, pra gente realmente se emocionar, né? E assim, naquela época a gente achava difícil, né? Compreender aquela poesia, compreender todo o contexto daquela música e a gente colocar no papel, né? Mas a gente conseguia, a gente fazia, a partir dali fazia redações de pequenos trechos daquela música, daquela poesia. Era assim que a gente trabalhava a redação, né? Como também fazia parte da literatura, né? A gente trabalhou muito música em literatura brasileira, né? E hoje em dia ainda trabalha, né? Mas assim, esses alunos não tiveram o contato com essa música, né? O contato deles hoje são com outros tipos de música, de melodia, né? Acredito que a dificuldade deles ainda é maior. Com certeza. Né? E são muitas informações, né? São muitos tipos de música. Mas assim, vendo a Lu falar, traz até esse pensamento assim na minha cabeça. Porque de quê? Que todo mundo que gosta muito de música e valoriza muito a música hoje, ouviu e teve essa referência quando criança. Alguns na escola, outros ali no convívio familiar. E a gente tem que pegar esse gancho e tentar trazer isso para as crianças hoje em dia, né? Até porque não só para a valorização da música em si, mas também como valorização da escuta. A gente vive hoje num mundo tão difícil, né? A gente sabe, com redes sociais, com as famílias assim, cada vez mais, né, envolvidas na sua rotina diária, na sua correria. Às vezes a gente acaba perdendo um pouco
essa parte da escuta. E a gente, enquanto escola, quando a gente traz essa vivência, a gente traz essa brincadeira, a gente para ali um pouquinho e diz assim, agora você vai dizer o que você gostou dessa música, né, Lu? E aí as crianças vão e elas começam a falar. Então você tá treinando a escuta do coleguinha, porque ele também quer falar, mas aí ele vai ouvir e aí ele vai ter a hora dele de falar. E nesse treino do dia a dia, aos poucos a gente vai percebendo quanto a criança consegue externar um pouco mais das suas emoções, muito através dessas práticas que a gente faz no dia a dia escolar. É verdade. Eu quero mandar um abraço aqui para a audiência aqui, o pessoal, a Alciro Acioli, que está aqui, Ana Beatriz, né? A Neide, que diz que tem uma música do Michael Jackson que ela adora, mas não lembra o nome. O Lucas Roberto, né? A Rani Kimley, que está aqui, dizendo que a música é terapêutica. Também tem outras. A Jane Clay diz assim: a musicalização é uma ferramenta para ajudar os alunos a desenvolver um universo que conjuga a expressão de sentimentos, suas ideias, valores culturais e auxilia a comunicação do indivíduo com o mundo. Exatamente. A Betânia do Brisa diz assim: boa tarde, André, esse programa é uma bênção, uma reflexão, um aprendizado, é tudo de bom, muito obrigado, parabéns. No final, eu esqueci de dizer, no final da música, Trocando em Miúdos, ele diz assim: eu bato o portão sem fazer alarde. Eu levo a carteira de identidade, uma saideira, muita saudade e a leve impressão de que já vou tarde. Essa era a música que estava escrita na carteira do meu primo. Traduz todo o ocorrido, né? Tudo que aconteceu, né? Então, assim, a música, por exemplo, às vezes eu estava fazendo uma prova, Amanda e Aline, de redação, dizia, eita, como é que escreve isso? Aí eu lembrava da letra de uma música que tinha aquela palavra. E eu me lembrava. Ela enriquece muito o vocabulário. Muito. Você vê que tem professores, né? Acho que até o João Lopes já fez isso na escola, que dá aula, leva ali o violão e faz paródias. Tanto quanto já teve o Lucas também. O Lucas já fez paródias. Eu já levei violão, já fiz paródia. Já fiz muitas aulas com música, claro. A gente tem também um professor na escola que ele trabalha com bilíngue e ele trabalha com música, o Iago. Né? E o Felipe também já trabalhou com o violão, levou recentemente, então fez aquele coralzinho com os meninos, que beneficia ali também para compreender a pronúncia, já que a gente é uma escola hoje que tem, né, como foco bilíngue, a gente incentiva muito isso, porque hoje para tudo, né? A gente precisa não só para viajar, mas para a gente fazer uma leitura de mundo, né? Quando a gente vê as informações de fora, tantas coisas acontecendo no mundo, você consegue ter uma compreensão maior. Então, o nosso incentivo ali é que a criança também, através da música, ela aprenda melhor o inglês, né? Vai ter uma melhor referência na hora de pronunciar as palavras. Então, esse foco da gente, a gente vê que não é só em alguns professores, mas em todo o contexto escolar. Trabalha muito. Tem uma disciplinariedade, né? A música realmente, ela assim, a gente pode trabalhar qualquer disciplina, até matemática a gente pode trabalhar uma música. A partir de que ano na escola alternativa é introduzida a musicalização? Olha, a gente pode introduzir já a partir dos 2 anos. Por quê? Porque dentro do sistema, ele já vem com essa... Isso, a gente já vem com essa proposta. O SAS, ele vem visando que desde os pequenininhos, desde as primeiras atividades, a criança, através daquelas músicas, ela vá se introduzindo ali no momento da atividade, ela vá conseguindo visualizar a sua sala por meio de várias vivências, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Tem um livro do maternalzinho de 2 anos que ele pede para que a criança desenhe ali do jeitinho que ela conseguir o espaço que ela mais gosta da escola. E aí esse livro, a proposta do SAS, ela permite que o professor crie um espaço musical, que o professor crie um espaço de leitura, um espaço de desenho livre. E aí muitas vezes a criança, ela vai vivenciando esses 3 espaços para poder ela fazer ali a atividade. Então já está incluso dentro da proposta a música. Então a partir dos 2 anos a criança já pode estar envolvida nas práticas musicais. Agora, um ponto assim que eu gosto de reforçar é que as práticas musicais que a gente trabalha na escola, elas vêm a contribuir com a criança ali na socialização, no cognitivo, na memorização, porém ela não vai aprender um instrumento. Ela vai participar de práticas pedagógicas musicais. Então, hoje tem até uma diferença, a gente chegou a citar antes um pouquinho, né, a parte da musicoterapia. Eu estudo também musicoterapia e uma das coisas que eu digo é o seguinte: a gente tem dois pontos com a música. Tanto a música como, até a menina falou, né, que a música é terapêutica. Ela não é terapia, mas ela é terapêutica, porque quando a gente ouve, a gente consegue, né, se acalmar, a gente consegue
reviver muitos momentos, é maravilhoso. Mas tem realmente, de fato, a música como parte da terapia. Porque quando você está fazendo uma terapia com o idoso, né, como a Lu falou, ela vai ter ali vários exercícios que são direcionados através da música, uma parte rítmica. E se você parar para pensar, com a criança é basicamente isso também. Só que na musicalização a gente vem também com a ludicidade. Que não só fazer as práticas pedagógicas musicais para que eles repitam, aprendam o ritmo e tudo, mas para que eles se divirtam, para que aquele lugar tenha um aconchego, para que tenha uma memória afetiva bacana, que eles brinquem, que eles dancem, que eles aprendam a falar, porque muitas crianças a gente recebe na escola, às vezes sem conseguir falar ainda, né, de forma satisfatória, e os pais chegam aflitos, e muitas vezes a Lu conversa com os pais, explica a importância, e de repente eles estão lá falando, cantando. Isso, tudo através dessas práticas. Felipe Costa diz assim, muito bem, escola alternativa da aula. A Aline Lima diz, a música traz benefícios ao corpo e à mente. Você falando aí de ser bilíngue, e eu me lembro que eu, para fazer umas brincadeiras aqui, indoor mesmo, né? Eu gravei umas músicas aqui no estúdio aqui, ao lado, e uma das que eu gravei, eu mandei para uma amiga minha em Portugal, que ela fala, ela é brasileira, mora lá há 12 anos, e ela fala o português e o inglês fluentemente, né? E aí ela disse assim, você estudou inglês aonde? Eu disse, em lugar nenhum. Ela disse, a sua pronúncia é perfeita. Até porque, e é muito bom falar sobre isso, quando você ouve em inglês, quando você ouve a música, você tende a aprimorar a sua pronúncia. Com certeza. Né? Então eu gravei, olha que ousadia, Albertinho. Eu gravei My Way. Now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I stay clear, I'll state my case, of which I'm certain. Então, quando eu mandei pra ela, ela falou, cara, por que você não... Eu digo, não, minha praia é outra, eu sou radialista, só estava brincando aqui, mandei pra alguns amigos, resolvi mandar pra você, porque você... A semana passada escutou isso na voz de Robin Williams, não foi lá na... Sim. Eu tive o privilégio, né, o ano passado, de participar de um encontro da IES, que é International School, que a gente é parceiro, né? O nosso bilíngue é do International School. E um dos presentes que a gente teve foi uma peça que falava da vida de Michael Jackson. Foi lá no Teatro Santander, né? E assim, a gente viu a história dele, né? A gente viu o quanto também Elvis sofreu. Sim. Né? Para chegar onde ele chegou. Sim. E ele cantava uma dessas músicas. E o musical fantástico, que a gente teve o prazer de assistir antes mesmo do lançamento, né? Foi um grande presente que a IES nos deu, né? E foi fantástico, uma coisa que eu não vou esquecer nunca, né? O musical do Elvis. O quanto a gente aprende com a música, né? E assim, outros, a gente tem a oportunidade que às vezes algumas pessoas não dão tanto valor, como os filmes, né? Que trabalham muito a música, como um que a gente assistiu ultimamente do Ney Matogrosso, né? O Homem com H, que agora já está na Netflix. Isso. Né? Da parceria dele com Cazuza, né? Que foi outro grande poeta, né? E o grande amor da vida dele. E o grande amor da vida dele. Diga-se de passagem. Né? Então, ali a gente vê dois grandes poetas, né? Ney já tem 83 anos, Cazuza, infelizmente, partiu muito cedo, né? Uhum. A gente vê, às vezes eu me pergunto, meu Deus, se Cazuza fosse vivo ainda, né? Tanto outros grandes cantores que Renato Russo, Cássia Eller, Gonzaguinha, o quanto a gente teria de boa música ainda para aproveitar. E quem né? diria que a gente um dia dizer isso do Cazuza? Porque eu, para ouvir Cazuza em casa, minha mãe ficava doida, né? Era os anarquistas. Ninguém entendia, né? Eu era adolescente, então quem vem com tudo não dança, né? Ele falava meio assim, né? Era. Bete balança, meu amor, me avise quando for a hora. Então, isso é sucesso hoje. O Felipe tá dizendo assim, olha aí, Albertinho, ouvimos My Way essa semana na voz de Robin Williams, lembrou. né?
E até esse encontro aí que eles ouviram, né? Essa música. Quantas músicas boas a gente pôde ouvir? A gente se juntou para um momento e como é saudável, né? A gente tem que propiciar mais momentos desses com os amigos. Me chame da próxima, viu? Não se acanhe, não. Eu levo meu violão pra gente fazer uma zoada. É bacana ouvir. Teve música, teve violão Felipe e voz. Costa tem um estúdio em casa, viu? Ixi, então é profissional. Vou me embora. Mas é bom. E assim, em relação também à criança, né? A gente vê, hoje eu tenho 2 sobrinhos, né? Bebês, 2 anos cada um. E a referência deles, viu? Olha as músicas que eles mais gostam. A menina de 2 anos, que é a Lana, que é minha sobrinha e afilhada, ela gosta da música Ô Chuva, eu peço que caia devagar. Eu canto, ela dorme, às vezes assim. Hoje mais não, que ela tá mais espertinha, mas quando era menorzinha, eu botava ela pra dormir cantando. E aí, quando começa a chover, ela senta assim comigo, ela diz, canta a chuva. Ô Dinda, canta a chuva. Aí, quando termina, não, de novo. Então, assim, ela gosta. E o William, que também tem 2 anos, a referência de música dele é Laê, 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 laê. Então, assim, já vem da família que curte esse tipo de música, que gosta dessa realidade musical e traz para eles. Então, as famílias também podem fazer isso em casa. Trazer boas músicas para as crianças ouvirem. Claro, não é querendo ser crítica o tempo todo com as músicas que o pessoal ouve hoje em dia. Tem muito estilo musical, tem muita coisa diferente. E a gente pode admirar, né, em diferentes contextos, cada uma dessas músicas. Mas eu acho que a oportunidade que a gente tiver de trazer o melhor para os nossos filhos, bacana. E a escola, a gente já faz isso, assim, com todo carinho e todo cuidado. Lá na escola, a gente tem esse cuidado em tudo que a gente faz. Nos eventos, quando tem eventos, por exemplo. Ó, ela comentando ali que ele ama a vida do viajante, é isso mesmo. Lá na escola tem esse cuidado, quando tem as apresentações, a Lu sempre muito, assim, pra não ter dentro, né, música de duplo sentido, isso, né, letra de quais duplo são as sentido. Músicas. Ela sempre tem muito esse cuidado. E é importante a gente ressaltar que o cuidado que a gente tem na escola e aquilo que a gente leva para a escola de tão bacana, os pais podem reforçar em casa. Para que seja uma aprendizagem assim, realmente efetiva, né? Com certeza. Eu quero agradecer aqui a Amanda Sorá por ter vindo. Eu passava a tarde inteira aqui falando de música com vocês, Luciana. Outros virão, né? Quando tiver esses encontros de música, sempre tem comida, viu, gente? Né? E um então, vinhozinho nesse tempo frio. Não se acanhe não, viu? Da próxima vez, né? Eu e Valéria, a gente, né? Olha, e a música em questão, que a gente estava indo pro cinema ontem, que foi a resenha, é que Valéria não gosta de Pablo, né? Porque o homem não chora, ela odeia. Então o Ian colocou no som do carro e a gente foi cantando até o shopping, torturando Valéria, né? Você foi a culpada desse amor se acabar. Ela, meu Jesus, eu não acredito que você está cantando isso. Porque, e na realidade, assim, a letra, eu não sei se você já teve a oportunidade, Amanda, de ouvir o playback dessa música. Porque ela tem uma sonoridade muito gostosa, tem um violão dedilhado e solado. Inclusive eu peguei um de solo do violão, que é muito bonita a harmonia da música, né? A letra em si, eu confesso também que não é uma sofrência. É por isso que eu sempre reforço que é um conjunto, porque às vezes assim, a música, a letra não é tão bacana, mas a melodia é incrível e você quer ouvir. Exatamente. Às vezes a letra é maravilhosa, mas a melodia não colabora em nada. Exatamente. Então assim, quando a gente fala do que faz a gente se apaixonar ali pela música, é um conjunto de coisas, né? Que a gente vai descobrindo em cada música. Outro também que ainda faz shows, tá meio também, eu acho que já tá com 70 e poucos ou 80 também, que só para finalizar aqui, que trouxe algumas coisas interessantes pra gente ouvir, foi Magal, O Meu Sangue Ferve por Você. Tem um fã aqui de Sidney Magal, Bertinho. Depois ele tem uma performance, viu, do Sidney Magal. Aí, né? Eu também tenho. Depois a gente mostra, Bertinha. Música boa nunca sai de moda. O passinho. Então você vai ter que ensinar isso aí depois. Não dá pra vai ter que ensinar isso aí depois. Música boa nunca sai da moda, né? Com certeza. Ela sempre fica, a gente sempre tem uma recordação. Com certeza. Meninas, obrigado. Obrigado por ter vindo. A gente agradece. E até a próxima. E você sabe. Até a próxima. Quando você precisar pensar em colocar seu filho numa escola que você comece a musicalidade com ele ou com ela, a Escola Alternativa também, além de tudo que oferece, o método SAIS, as maiores notas do Enem, um ambiente propício para você e para o seu filho entrar no maternalzinho e sair no último ano para fazer o Enem, é lá. Eu confio, né? E não sou suspeito para falar. Tenho 2 filhos, um se formou lá, né? Já está aí em vias de outros caminhos, e a minha mais nova tá lá. E esse ano ela faz Enem. Tá aí o contato, @Escola Alternativa, tudo junto. Segue
acompanha a história da Escola Alternativa, que você vai se surpreender e seus filhos mais ainda. Boa tarde e até amanhã. Saúde em Foco, na Rádio NN.